Eu, ao cumprimentá-los, eu queria agradecer a Adriana pelo que ela fez esta manhã aqui na igreja. A igreja estava mais cheia do que agora. Esse pessoal que veio receber alimento, cestas básicas, e eu quero parabenizar a irmã e a igreja. Eu nunca vi nenhuma igreja, tanta gente que não é da igreja dentro da igreja. Mas o meu tema de hoje é a hora da partida está chegando. Eu fui pregar numa igreja lá da Paulista Leste, e quando eu cheguei, alguém me disse: pastor, eu quero que o senhor passe a lição na classe 2000. Eu digo: mas eu só vi 8 classes aqui na igreja, estavam numeradas. Não, mas lá na última, tem 3 irmãos que pregam que Jesus vai voltar no ano 2000. Isso era 1996, eu estava lá. E eu fui lá passar a lição, mas como não havia nenhum ponto controvertido para eles do que eu apresentei, tudo bem. Aí no culto, sem saber de nada, eles pregavam o seguinte: 1998, fechamento da porta da graça. 1999, derramamento das 7 últimas pragas. E no ano 2000, Jesus vai voltar. E eu, sem saber o que, por nada, eu fui pregar sobre a volta de Jesus. E nós cantamos exatamente para começar esse hino, que no inário outro era 141. E nós cantávamos aqui uma igreja com 150 pessoas. Cantamos o que nós cantamos hoje, o dia eu não sei. Mas aqueles 3 irmãos chegavam a gritar lá no fundo, cantando: o dia eu já sei do regresso do esposo. Quando nós cantávamos o dia eu não sei, eles cantavam o dia eu já sei. Depois de passado o ano 2000, eu voltei à igreja. E eu perguntei: onde estão aqueles irmãos da classe 2000? Não sabemos, pastor, nunca mais vieram aqui. Eu digo: interessante. Eles sabiam da volta de Jesus, tinham tanta certeza, e hoje nem sabem onde estão. E nós continuamos cantando o mesmo hino, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo. O dia eu não sei do regresso do esposo. E eu quero começar agora lendo como texto, o primeiro texto, Hebreus 10, os versos 35 a 37. Hebreus 10, 35 a 37. E aqui diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu tenho andado pelas igrejas, eu tenho pregado pelas igrejas, e às vezes eu fico até triste. Eu era moleque lá na minha igreja, em Rolante, hoje Fazenda Passos. Eu tinha 6 ou 7 anos, e ali tinha 2 bancos que eram para as crianças, e ali nós estávamos sentados. E o pastor Emílio Azevedo, hoje já falecido há muitos anos, ele foi pregar sobre a volta de Jesus. E eu estava bem à frente olhando. E ele disse: para quem não for se salvar, eles serão queimados com fogo e enxofre. E ele atirou um monte de enxofre assim, acendeu um palito de fósforo, deu aquela explosão assim. E eu fui para casa, aquela noite eu confesso que eu não dormi pensando: Jesus voltar, eu vou ter que pôr esse fogo. Eu achava que não podia, mas ele me marcou tanto. Eu nunca mais vi alguém pregar com tanta veemência sobre a volta de Jesus como o pastor.
E eu tenho andado por aí, vejo que a turma hoje começa a pregar palestras de autoajuda. Dificilmente se fala mais sobre a volta de Jesus, que tanto a gente vibrava com ela. Eu queria dizer para os senhores, nesta manhã, que o mais esperado momento da história humana está para acontecer, a volta de Jesus. Evangelismo, página 219, Ellen White escreveu para nossa advertência. Ela disse assim: o Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Vocês já pararam para ver que o nome adventista do sétimo dia tem duas grandes verdades? Que guardamos o sábado e que cremos na segunda vinda de Jesus. Eu queria dizer, cumpre-nos trabalhar com sentido de urgência, porque nós somos um povo com limite de tempo. Jesus virá logo e precisamos estar preparados para encontrá-lo. Sem dúvida nenhuma, estes são os últimos anos, os últimos dias. As atuais condições do mundo exigem que Jesus venha logo. E essa pandemia me trouxe uma grande decepção. Eu pensei que depois da pandemia o povo ia melhorar, a igreja ia melhorar, mas eu tenho que confessar publicamente, piorou. Piorou o mundo, piorou a igreja. Melhorou num sentido, piorou no outro. Porque muitos saíram da igreja e tornaram-se irmãos de pijama, não vêm mais para a igreja. Eu tenho uma vizinha, falei com ela 3 vezes, no início do ano, este ano, e ela disse, dá um tempo. Segunda vez, dá um tempo. Terceira vez, pastor, me dá um tempo. Esse tempo desse ano já está terminando, e pela reação dela, acho que ela não volta mais. Acho que ela não volta mais. Perdemos alguns irmãos levados pela pandemia, mas para mim o pior é perder irmãos levados pela apostasia. Mas Jesus, sabendo que nós passaríamos por isso, olha o que ele diz em João 14, 1-3. Olha o que está escrito aqui. João 14, 1-3. Eu tenho sublinhado essa passagem na minha Bíblia, como muitas outras. Olha o que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu podia perguntar, por que os senhores estão aqui na igreja hoje? Por que vocês vieram à igreja? Com certeza, o alvo que vocês têm é o mesmo meu, de um dia estar no céu com Jesus. Mas eu queria dizer, logo nós estaremos nesse lar prometido. A irmã White escreveu no boletim da Conferência Geral, no dia 30 de março de 1903, olha o que ela escreveu. Sei que se o povo de Deus tivesse preservado uma ligação viva com Ele, se tivesse obedecido a sua palavra, estaria hoje na Canaã celestial. Já faz 119 anos que ela falou isso aqui. Eu pensei muito quando eu li isso. E até pensei que se a irmã White estivesse aqui hoje de manhã na igreja de Atibaia, ela ia dizer para nós assim, mas vocês ainda estão aqui? Em 1915 ela foi à sepultura em julho.
crendo que Jesus voltaria logo. E eu até penso que decepção os nossos pioneiros teriam conosco. Fevereiro de 1989, eu havia passado as férias com a minha família na casa do meu pai. Quando eu fui me despedir dele, ele disse: Alcir, eu quero ver Jesus voltar com estes olhos, sem ver a morte. Isso em fevereiro de 89. Abril de 89, 2 meses depois, eu estava lá assistindo o seu sepultamento. Faz 33 anos que eu não vejo e não falo com meu pai. Faz 27 anos que eu não vejo e não falo com minha mãe. E eu só vou poder fazer isso o dia que Jesus voltar. Vocês já viram quantas famílias estão com problemas? Mas Jesus tem que voltar, e Ele vai voltar. Eu queria dizer, nós estamos prestes a mudar de país, o país celestial. E vocês já pensaram? Vocês têm saudades do céu? Eu queria dizer, a gente sente saudade de um lugar onde nunca estivemos. Nossos olhos precisam estar mais concentrados na chegada e menos na jornada. É tempo de buscar mais salvação e dar menos lugar à murmuração. Após 5 anos servindo na África, o pastor Mark Filho e esposa se dirigiram ao aeroporto para viajar. Eles embarcariam às 18h30. Este era o horário do voo que estava marcado. Mas chegaram 15h45 no aeroporto. Quando chegaram ao portão de embarque, eles receberam a notícia de que o voo estava atrasado 3 horas. Eles pensaram, vamos passar aqui no aeroporto 6 horas. Despacharam as bagagens, foram comer e ficaram ali. Finalmente, eles foram ao portão de embarque às 20 horas, somente para ficarem sabendo que havia mais um atraso no voo deles. E eles olharam no painel de horários e só estava ali o voo deles, os demais já tinham partido. Já estava chegando a meia-noite. De repente eles ouviram um anúncio: voo 701 está pronto para o embarque. A esposa do pastor Mark Filho disse: vamos pegar os nossos pertences e estamos indo para casa. Ao se apresentarem no portão de embarque, eles viram que havia uma senhora sozinha que estava dormindo. E a esposa do pastor Mark Filho: eu vou despertá-la. E acordou aquela senhora e disse: está na hora do embarque, vamos? Ela olhou, aquela senhora olhou para a esposa do pastor Mark Filho e disse: certamente eu teria perdido o voo se a senhora não tivesse me acordado. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, há quanto tempo nós temos esperado Jesus voltar? Mas eu queria dizer, logo estaremos no lar. Como igreja, nós temos advertido da breve volta de Jesus por 178 anos. Desde 1844, e Jesus ainda não veio. Ellen White escreveu em Primeiros Escritos, página 58, o seguinte: vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e este tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Eu posso dizer para vocês, eu já falei muito sobre a volta de Jesus, se há um assunto que eu gosto é esse. E eu preguei em uma determinada igreja,
E a saída, uma moça disse, pastor, era mais ou menos fevereiro ou março, Jesus não pode voltar antes de 15 de maio. E eu pensei, por quê? Ela disse, porque é o dia que eu vou me casar e não é justo Jesus voltar antes. Guardem isso aí. Olha o que diz Amós 4,12, a última parte. Amós 4,12. Daniel Osé, Joel Amós. Amós 4,12, a última parte. Vamos ver isso aqui. Olha o que diz aqui. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E eu vou parafrasear isso aqui. Prepara-te, ó igreja de Atibaia, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, João, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, Maria, para te encontrares com o teu Deus. Coloca o seu nome aí também, vai valer. Vai para mim. Prepara-te, Alci, para encontrares com o teu Deus. Não há tempo a perder. Estamos vivendo no momento mais solene deste mundo. Quanto tempo resta, não sabemos. Estamos num mundo a cair em pedaços. Vocês viram, foi noticiado até na televisão, no SBT, e saiu pelas redes sociais a morte do pastor Levi lá em Hortolândia essa semana. A Ábida e a Jússi conhecem o pai dele. Mas ele era um pintor da associação, o Vando, muitos anos, um excelente pintor. Há uns 5 anos eu conversei com ele, me encontrei perto da associação, e ele veio tão contente, dizer, pastor, o meu filho, eu estou trabalhando, ele está fazendo teologia. Ele se despediu sábado passado, ele era assistente do pastor Ronaldo, que é o pastor principal lá, ele ia, primeira vez, ia pegar um distrito, 3 horas da manhã, um ladrão assalta a casa dele, claro, ele defendendo a família, foi alvejado e morreu no hospital. Ele ainda falou lá na despedida que um dia na vida eterna nós estaremos para sempre. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de bonança. Hoje nós não temos oposição nenhuma. Eu tenho por costume orar onde eu vou. Orei com médicos, com enfermeiras. E um dia eu fui numa loja, minha esposa estava comigo, lá no Interlar, lá no Aricanduva. E a saída tinha 3 aqui e um lá mais distante. Eu disse, olha, o senhor permitiu, eu vou orar pelo senhor. Tá bom, pelos senhores, orei. E disse tchau para eles, e disse tchau para ele. Para você aí, ele disse, não vou dar tchau, o senhor não me convidou para a oração. Eu tenho feito oração, ninguém tem rejeitado. Eu fiquei internado no hospital Vitória, lá no Anália Franco, durante 3 dias. E eu orava pelos médicos, pelas enfermeiras, e sabe o que eles disseram? Vai lá no 84 que o paciente lá ora pela gente. É interessante como a coisa está andando, mas nós estamos assim na igreja, eu me preocupo. Nós estamos aguardando Jesus, é Jesus que está nos aguardando. A gente está assim, está tudo bem, nós não temos problemas, nenhum. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 27, olha o que diz. Cada dia que passa nos leva para mais perto do fim. E a irmã White completa esse pensamento com uma pergunta. Mas leva-nos para mais perto de Deus? Cada dia que passa leva-nos para mais perto do fim. Mas leva-nos também para mais perto de Deus? Eu até podia dizer, Senhor, não tardes mais. Nós já estamos cansados desse mundo. Sabe o que alguém disse?
Cada dia tem um sorriso e uma lágrima. Eu fiquei pensando. Mas eu queria dizer, irmãos, finalmente chega o dia. Nós começaremos a subir alto, cada vez mais alto. A terra vai ficando mais e mais distante. Ouviremos a voz possante de Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu diria, não importa o dia que Jesus virá, o certo é que ele virá. Ele chegará. E quando ele chegar, o seu anjo vai se colocar ao seu lado e dizer: vamos? Há muito tempo nós temos ouvido, pregado, cantado sobre a volta de Jesus, mas ele ainda não veio. Quando Jesus vier, ele virá como poderoso conquistador. No seu manto e na sua coxa estará escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo vai ouvir um convite: olhem para cima. E nós vamos olhar em direção ao Oriente. E vamos ver uma nuvem, uma pequena nuvem preta do tamanho da metade da mão de um homem. E essa nuvem vem vindo. E ela vai crescendo. E ela vai mudando de cor. E ela vai ficando cada vez mais branca. Até que a certa altura, nós vamos poder divisar Jesus, seu trono, encimado pelo arco-íris com todos os anjos. É interessante. Os justos sairão da sepultura, como entraram nela, com a mesma estatura, mas sem defeitos e sem deformidade alguma, com a loçania, com um aspecto de eterna juventude. Os anjos levarão as criancinhas aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte se reunirão para nunca mais se separar. E quando eu penso em tudo isso aqui, eu queria dizer, nós estamos cansados de levar nossos mortos à sepultura. Estamos cansados de ver pessoas nas filas dos hospitais, suplicando por um atendimento para aliviar a dor e o sofrimento. Estamos cansados de estar bem num dia e no outro não. Estamos cansados por não poder sair à noite, pela insegurança nas ruas, avenidas, praças, rodovias. Estamos cansados de assistir diariamente maridos matando suas ex-esposas. Estamos cansados de ver pessoas transformando a igreja em clube social. Estamos cansados de ver pais e mães chorando porque seus filhos abandonaram a igreja. Eu estava ali na classe onde eu passei a lição e uma senhora de bastante idade, cabelos brancos, me disse: pastor, tem uma oração especial que eu possa fazer para os meus filhos? Eu oro todos os dias para que eles possam vir para a igreja. E eu disse para ela: deixa eu dizer uma coisa para a senhora. O que a senhora podia fazer, a senhora está fazendo. O Código Civil diz, depois que o senhor atinge 18, 21 anos, você é responsável pelos seus atos e fatos. E na vida espiritual é a mesma coisa, eu disse para a irmã. Depois que ele adquire a maioridade, a senhora não é mais responsável pela salvação dele, ele assume essa responsabilidade. O que a senhora está fazendo é tudo que a senhora pode fazer, orar. Eu encontro aqui acolá mães desesperadas: pastor, o que eu faço? Ore e nada mais. Essa oração de uma mãe é a última que Deus vai deixar de ouvir. Deus não vai deixar de ouvir a oração de uma mãe.
Eu encontro vários lugares, mães que já fizeram isso. E eu fico pensando, quando a gente vê todas estas coisas, eu sou levado a pensar naquilo que Deus tem prometido. Ele prometeu um lugar onde não haverá mais dor. Ele prometeu um lugar onde não haverá mais morte. Ele prometeu um lugar onde não haverá mais lágrimas. Um lugar onde os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Fanny Crosby, ela ficou cega às 6 semanas do seu nascimento. E logo ficou órfã de pai. E certo dia um pastor foi falar com ela. E sabe o que esse pastor disse? Fanny, eu penso ser grandemente lamentável que Jesus, ao derramar tantos dons sobre você, não tenha lhe dado a visão. Fanny olhou para o pastor Fanny Crosby e disse: sabia que se ao nascer eu houvesse tido a capacidade de fazer uma petição ao meu Criador, eu teria pedido para nascer cega? Por que? Perguntou surpreso o pastor. Olha a resposta dela. Porque quando eu chegar ao céu, a primeira visão que meus olhos terão será a face do meu Salvador. Pensei muito nisso aqui. Eu comecei o meu ministério em 1970, lá na igreja do Arruda, em Recife. E eu preguei sobre a volta de Jesus. Eu pensei, eu nunca vou ser ordenado ao ministério. Eu fui ordenado e pensei, eu nunca vou me aposentar. Jesus vai voltar antes. Já estou aposentado há 13 anos agora, nesse final de ano. E Jesus ainda não voltou. Eu ainda continuo pregando que Jesus vai voltar. E eu fiquei pensando, por que Jesus ainda não veio? E eu procurei uns 3 ou 4 itens. Sabe por que Jesus ainda não veio? Eu não olhei o livro da tesouraria dessa igreja. Mas aqui mesmo, tem membro com nome no livro da igreja que não é mais fiel dizimista. E Jesus não veio porque Ele quer que essa pessoa volte a ser fiel, porque Jesus quer salvá-la. Eu não conheço a vida de vocês, por isso que eu estou muito a cavaleiro para dizer o que eu estou dizendo. Aqui nessa igreja, tem lares que não fazem mais o culto familiar. Jesus não veio por causa disso. Ele quer levar você e a sua família, mas vocês estão com um probleminha. E Deus está dando um tempinho a mais para que a coisa aconteça. Ele quer levar você. Quem sabe que eu tenho muitos, ou alguns, que não guardam mais o sábado. E eu perguntei ali na classe, o sábado é de quantas horas? Quanto? 24. Mas vocês já pararam para pensar? É dividido em parte escura, parte clara, parte escura. E aí eu perguntei, vocês não podem responder aí. Por que a parte escura vem antes da clara? Quando o sábado começou? Esse sábado? Ontem? Ao pôr do sol. Mas por que a parte escura vem antes? Eu vou responder. Sabe por que ela vem antes? Para você trabalha durante toda a semana, você corre, você chega no osso na sexta-feira. Então Jesus, olha, eu vou dar um período para vocês dormirem bem, para vocês chegarem na igreja sábado de manhã, para poder ser usado por ela. Aqui não é um dormitório, aqui é um auditório. Não é lugar para você vir descansar. Não é lugar para você vir dormir. Eu sempre vou, quando vou à igreja,
Alguém me perguntou, pastor, o senhor passa lição? Passo, o senhor faz. Eu estou aqui na igreja para ser usado por ela. Eu não gosto de programa sexta-feira à noite, não gosto. Eu gosto de dar uma olhada no que eu vou pregar, na minha lição. E eu gosto de chegar na igreja com vontade de falar, de pregar e fazer o que tiver que fazer. Não gosto de fazer enterro, mas se alguém morrer, eu faço. Já viram por que a gente vem aqui? Com certeza, e vai chegar na tua área, Edson, com certeza durante muitos e muitos anos, a Igreja Adventista tem cantado o hino número 452 do Novinário, que diz assim: sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Ó que glória, ó que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Eu me lembro que eu era molequinho lá na minha igreja. E eu voltei lá agora, início de novembro. Cantava esse hino a 4 vozes. E me lembro num enterro que foi cantado atrás da igreja lá de Rolante, que é Fazenda Passos. Tem o cemitério onde só se sepulta adventistas do 7º dia. Lá tem a sepultura de vários pastores. Pastor José Amador dos Reis, o primeiro pastor ordenado do Brasil, lá está. Pastor Araceli Melo, lá está. Ivo Souza e família, lá estão. Zelac. Vários pastores, mas Milton Souza e tantos outros. Bem na entrada do cemitério à esquerda está a sepultura do meu pai e da minha mãe. E quando eu me despedi do meu pai, agora eu fui lá olhar, me lembrei do que ele me disse. Eu quero ver Jesus voltar sem passar pela morte. Eu fiquei olhando aquela sepultura depois do culto, eu fui lá. Eu fiquei pensando, quando Jesus voltar, esse cemitério aqui, essas sepulturas todas vão ter que se abrir. Até a gente, quando era moleque, dizia aqui é os cemitérios adventistas, lá dos católicos. Era um outro que tem lá adiante. Pessoas ali morreram firmes nessa verdade. Pessoas que acreditavam no que nós pregamos. Eu quero ler o último texto. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha o que diz aqui para nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero emendar aqui o comentário bíblico, Adventista, volume 3, página 251. Olha o que diz: os santos ascenderão da terra, o Senhor e as hostes que o acompanharão descerão dos céus. Os dois grupos se encontrarão nos ares entre o céu e a terra. Nessa segunda vinda, Jesus não vai tocar esta terra. Os salvos, os vivos e os ressuscitados vão a certa altura lá se encontrar com Jesus. E dali vão embora, só voltarão depois de 1000 anos. A terra ainda não foi purificada. O pecado não suporta a presença de Deus, seria um terremoto terrível aqui. Mas aqueles que maltrataram Jesus, que o crucificaram, esses ressuscitarão, para ver agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não mais aquele menino da manjedoura. Vocês ainda acreditam nisso? Vocês ainda pensam na volta de Jesus? Eu fico pensando, Jesus tem tratado por nossa culpa, porque ainda não estamos prontos e preparados para o feliz encontro com Ele.
Se há um assunto que eu gosto é disso aqui. Eu digo para vocês, eu nasci nessa igreja. Eu estudei nessa igreja. Eu trabalhei nesta igreja 40 anos na ativa, ininterruptos. Tive a Ábida como minha secretária há vários anos ali no Leste. E a Jússi também no departamento. Sou aposentado há 13 anos. E Jesus ainda não veio. E quando eu estava preparando isso aqui para falar, eu pensei, com certeza eu tenho culpa nessa demora. Eu tenho culpa nessa demora. Quem sabe eu não estou pronto. Mas Jesus quer que a gente esteja pronto. Eu queria dizer, chegou a hora de parar de religião de brincadeira, de faz de conta. Religião de casca. Religião sem conteúdo. Religião sem firmeza. Quando derrubaram as torres gêmeas dos Estados Unidos, alguém ligou para o escritório, pastor, o que é isso, pastor? Eu digo, isso o quê? É o fim do mundo? Que fim do mundo? As torres gêmeas, não é fim do mundo. Não é tudo que nós queremos, começa a acontecer isso aí, não vai, calma, não tem essa coisa assim. Tão apavorados, nós queremos que Jesus volte, mas eu chego às vezes a pensar que nós temos medo. O que vai acontecer? Qualquer coisa que acontece, mas nós precisamos estar firmados na verdade, venha o que vier. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Terminando. Quantos de vocês querem fazer o que for possível? Vocês estão fazendo, que estão aqui hoje, para estar preparados quando Jesus voltar. Que Deus abençoe a cada um. E eu vou dizer uma coisa, quando Jesus voltar, só uma coisa nos interessa, é o nosso nome estar no livro da vida. Amém. Com essa certeza, com essa esperança, né? Vamos cantar juntos, Vencendo, Vem Jesus. Ok? Convido a equipe de louvor, vamos nos juntar e cantar essa linda melodia. Vamos lá? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor manifestou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
e por fim entronizar. Tuas nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Querido Pai, te agradecemos porque temos esta esperança de ver Jesus voltar em glória e majestade. Senhor, queremos que tu abençoes a igreja de Atibaia. Tenha aberto as suas portas cada sábado, cada domingo, cada quarta-feira, para confirmar a fé dos que já te aceitaram e dando oportunidade